Gente, esse capítulo é tão interessante. Porque ela vai falar da justiça, mas ela vai falar da justiça misericordiosa, de forma que nós nos distanciemos mais de uma posição de justiça para nos vincularmos a uma questão de misericórdia, falando até de João Batista, né? Quando ele invectivou Herodes e Herodíades na prática do incesto, ela, trazendo uma visão mais misericordiosa, vai dizer que João não acertou muito, não. Então, vamos lá. Muito interessante. Então, vamos lá. Fazer a outrem, justiça e misericórdia. O inimigo caído nas complexas redes do mal, que haja feito, do mal que haja feito, sofre, é certo, sofre o impositivo da justiça. No entanto, cada um se deve reservar a contribuição da misericórdia que lhe cabe, que lhe é dever oferecer. Então, olha. Ora, então vamos lá conosco. Eu tenho um inimigo. Que ele me fez o mal. Isso. Que ele me fez o mal. Não revide, primeira coisa. Segunda coisa, não carregue um sentimento de justiça, porque isso ele vai ter. Mas não é preciso que você tenha esse sentimento de aspereza. Para o teu próprio benefício e para a recuperação dele, envolvido nessa necessidade do perdão, é um dever, a misericórdia, para você e para ele, mas principalmente para nós, né? Ora, são teorias, mas que todos nós seremos chamados a praticar. Porque isso aqui é uma necessidade do cotidiano de nossas vidas. Todos nós vamos ter a oportunidade de praticar. E quando praticarmos, que liberdade! Que liberdade interna, mental, sentimental. Para mim, não foi fácil. Pelo amor de Deus, eu passei quase por um processo de, podemos pensar nós, né? Por um processo de fisioterapia da alma, para eu poder me recuperar. Eu caí, fiquei sem pernas. De dor eu me arrastava no chão. Mas eu fui na fisioterapia e aí cheguei nesse grau de liberdade. É isso que a gente tem que fazer, gente. Cheguei nesse grau de ter misericórdia, de parar de olhar para mim mesmo, para olhar para a dor daquele que foi o meu inimigo e que fez mal e que sofre gravemente. Eu me libertei e era justamente isso que eu fiz em vida pregressa, o que hoje recebi. Mas pelo que recebi, hoje estou livre. Livre porque não foi fácil, mas eu cheguei a sentimentos de adquirir misericórdia e compaixão por essa pessoa que me feriu desta forma, mas ela carrega um problema que ela não vai solucionar nem em 100 anos. Nem em 100 anos. Percebe a necessidade de pensar na dor do outro? Então, olha lá, o caluniador. Ora, então a gente vem para o que nos caluniou, o que nos difamou. Puxa para você, porque essa é a lição da vida. Que se comprazia em atenazar os demais, a nós, carpe agora a solidão a que se atirou espontaneamente. Agora está aí, como está, numa solidão.
carpindo a solidão. Não é fácil. Todavia, ninguém se considere isento. Olha isso. Não se considere isento de ofertar-lhe a dieta. Então, não vai ser só uma vez. É a dieta, é um prazo. A dieta da misericórdia neste momento difícil em que ele vive. Usurpador, aquela pessoa que se apoderou dos bens da família, se apoderou dos bens alheios, com violência, com astúcia, driblou a família. Usurpador de ontem, que dilapidou os bens alheios, não era seu. Experimenta nesse instante a prova da miséria financeira. Não adiantou você ter buscado todo esse recurso. Ele acabou e agora a tua situação é essa aí, porque Deus dá um jeito. Quer dizer, você se conduziu e está aí nessa situação agora. Foi sim, sem dúvida, foi sim alcançado pela justiça, porém não a justiça por nosso intermédio. Porém não é justo que os demais se coloquem distantes da misericórdia que lhe minimize a situação. O gozador de ontem só levava a vida nos prazeres. De todas as formas possíveis, os prazeres, não só o sexual. Mas também o sexual, talvez o mais grave, né? Derrapou nas bordas da insensatez e hoje expia rudes limitações. Nessa vida mesmo. Né? Nessa vida mesmo. Naturalmente inclui as consequências de uma vida para outra, mas nessa também. Apesar disso, não é direito que o seu próximo se coloque longe da misericórdia para com ele. Né? E aí o próximo, o familiar, às vezes. Né? Considerando-o recolhido pela incoercível justiça de Deus e permanecendo indiferente. Não dá. Aquele que escarneceu, que zombou, que ludibriou, que burlou, que desprezou e perseguiu, nestes dias, experimenta o chicote, o látego, que antes soubera aplicar com rigor. Agora está recebendo o chicote que dava nos outros, que zombava dos outros, desprezando os outros. De forma alguma, porém, a vítima deverá situar-se insensível no tribunal da justiça impertérrita, impávida, já que a misericórdia com que o assista a vítima, se usar da misericórdia para com ele, lenir-lhe-á a dor, lhe abrandará a dor. Me lembrei do ministro Sanzio no livro Ação e Reação. A esposa, como que era o nome daquele? Antônio Olímpio. Ela se suicidou num lago pela obsessão dos irmãos que foram assassinados pelo seu esposo. Se suicidou no mesmo lago que o seu esposo matou os irmãos. Por um processo obsessivo, eles levaram ela ao suicídio. E o ministro Sanzio diz para ela: você vai ter que resgatá-lo, os seus obsessores. Porque o sentimento de compaixão e de misericórdia da vítima participa do resgate dos algozes. Ora, ele está falando isso só para ela? Só vale para ela? Não, não vale para nós? Vale para nós. Vale para nós, né? Então, os nossos sentimentos de misericórdia são fundamentais para a recuperação daquele que nos feriu. Então, nós vamos ter que participar disso aí, dessa recuperação do outro.
Lembrando, porque se nós sofremos isso hoje, o que fizemos no passado, ainda bem que hoje não somos o verdugo. Porque o verdugo se comprometeu por um século ou mais. E nós nos libertamos através do sofrimento. Mas temos que ter misericórdia para auxiliá-lo a crescer, crescendo nós mesmos. O verdugo, o carrasco, chora, transformado em vítima da própria sanha. Aí. Por que que hoje eu sou vítima? Porque antes você foi verdugo. Nós fomos verdugos. Ainda bem que hoje somos vítimas. Recupera-se ao impositivo da justiça, entretanto, necessita ainda de misericórdia. E não é o que fazem os superiores a nós? É o que fazem. Porque eu fui vítima, eu virei santo? Não, é diferente. Ainda necessito da misericórdia para progredir ainda mais, porque eu ainda erro, resvalo aqui, resvalo ali. Justiça e misericórdia. Percebe? Ela ampliou, então, a noção de justiça, como quem diz, não há uma justiça plena se ela não for misericordiosa. Esse é o tema. Mas isso surge de sentimento em nós. Né? Então, virando para nós, eu só sou realmente justo se eu também for misericordioso. Como até agora eu não fui misericordioso, também não fui adequadamente justo. Porque isso surge de sentimentos que eu ainda não possuo, estou construindo em mim. Não obstante, e só a dor, às vezes, só a dor para nos levar a essa verticalização da construção de nós mesmos para fazer nascer nos nossos corações a misericórdia, porque não tinha estudo que fosse capaz de nos dar tal sentimento a não ser a prova de dor vivida. Não obstante, Herodes... Ô, João. Sim, oi não. Eu só queria falar uma coisa. Essa questão aqui, justiça, misericórdia, né? Eu acho que basta a gente pensar na justiça divina, né? Assim, pensando em Deus, um amor infinito, né? E a sua justiça, e o quanto ele é misericordioso. Está tudo num pacote só, né? Essa misericórdia em função desse amor, essa compaixão que Deus tem por nós. Olha as reencarnações que a gente tem, quantas oportunidades diárias. Então, conforme você for falando aqui, eu só posso pensar em Deus mesmo, né? Esse amor que realmente a gente não compreende ainda, né? Que a gente busca, mas que não compreende. Quando tem esse amor, tem essa justiça e a misericórdia, faz tudo parte de um processo, né? Então, acho que se a gente tomar como base essa questão divina aí mesmo, a gente vai ver como é que tem que funcionar, né? Como é que isso aqui funciona, como é que encadeia uma coisa na outra, né? Sim, exatamente, né? Porque a vida prossegue, aquela pessoa errou, nós não podemos, com isso, manter em nós um sentimento de revolta por um prazo, pelo amor de Deus, de anos. Que é isso? Não faz sentido. Né? Nós próprios erramos significativamente. O que fez Deus? Não, meu filho, vem cá, vou te mandar de novo. Não vou te punir eternamente, não faz sentido. Você já está arrependido, agora vai reparar. Né? Não vamos fechar as portas para você por um erro de alguns momentos. Vai lá, meu filho, de novo, conserta a coisa. Conserta a coisa. Né? A reencarnação é a mais misericordiosa de todas as provas de amor de Deus por nós. Né? É a reencarnação. João, eu acho que também nós ainda, na nossa faixa evolutiva, nós confundimos muito o sentimento de justiça com vingança. Às vezes a gente quer que aquele que cometeu o erro, ele seja humilhado. Isso não é justiça. Por exemplo, vou dar um exemplo assim prático, né? Nós temos um sistema
da nossa justiça, que encarcera o preso. O preso cometeu um crime, seja lá ele qual for, ele foi julgado, foi condenado, recebeu a pena. Agora, não é por causa disso que a gente vai pegar e jogar esse preso lá no negócio insalubre, né? Ou mesmo fazer empilhar lá, como a gente vê nesses presídios, um espaço que cabe 5, tem 20 dormindo, quer dizer, esse aspecto, eu acho, e isso da nossa vida pessoal, né? Eu estou dando um exemplo assim, público, né? Mas às vezes assim, a gente quer ver a justiça. O cara fez alguma coisa para mim, eu quero que ele sofra. Aí, em nome de uma justiça, mas muito mais. Atrás dessa busca de justiça, há um sentimento de vingança. Ele me fez sofrer, agora ele também tem que sofrer. Né? Isso aí, eu acho que é isso aí que é muito humano, é isso que a Simone falou. A gente precisa constantemente buscar esse aspecto espiritual na nossa vida para a gente se libertar desse sentimento, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é justiça nada mais é do que a vingança. Sim. Né? Se a gente focar muito na gente, né? Como a gente sendo o centro de tudo, aí a gente não percebe o outro, né? O outro nos feriu, sim, nos feriu. Mas aí eu só estou pensando em mim e fico nessa posição, como diz você, desejando uma justiça, né? Que é muitas vezes uma ideia de vingança, em que nós nos posicionamos pior do que a teoria do direito que existe na Terra. Porque você vê, as nações mais nobres, elas nem aplicam, seja qual for o crime, elas não aplicam, muitas delas, digamos, o encarceramento até o fim da vida, né? A prisão perpétua. Aqui no Brasil, o limite para uma pessoa ficar presa é de 30 anos. Então, veja, até as questões abstratas do direito raciocinam com a libertação, com o fornecimento de nova oportunidade. A gente sabe que, na prática, como você narrou, os presídios estão superlotados. É uma coisa que a prática fica muito difícil, mas os juízes, muitos, e eu tenho amigo juiz, eles levam em conta essa superlotação e dificuldade no mundo, no presídio, para mandar pessoas para a cadeia, e às vezes eles não mandam, justamente pelo pragmatismo, como está péssimo os presídios brasileiros. Então, eles preferem, muitas vezes, a aplicação de penas alternativas, acompanhamento, o uso daquela tornozeleira, até que essa situação de fato melhore, para que eles consigam aplicar um direito mais adequado à própria teoria. Mas tem algumas pessoas que elas são menos evoluídas sentimentalmente, até mesmo que as noções abstratas do direito brasileiro. Agora, nós que somos espíritas e realmente carregamos conhecimentos do espiritismo, não estamos meramente crendo, eu creio no espiritismo, na reencarnação. Sabemos o que nós fizemos em vidas anteriores. É o que hoje nós recebemos. E se eu demorei 500 anos para chegar onde eu estou e sair deste erro grave através da dor que o outro hoje me proporciona, se eu focar naquele que me feriu, ele está começando o processo, ele está entrando pelo buraco do qual eu saí depois de 500 anos. Pelo amor de Deus, foca nele, tem misericórdia, porque ele não tem ideia do que ele vai passar. Mas nós, com o estudo, podemos focar nele. E sabemos que o que ele vai passar vai ser coisa grave. Porque foi a nossa história. Então, vamos lá. Não obstante Herodes e Herodíades mantivessem uma ligação lavrada no incesto, no desrespeito à lei,
Não obstante, apesar disso, o problema era deles. O problema era deles, pelo qual eles responderiam, conforme sucede com todo aquele que suja, que corrompe, que conspurca e afeta o organismo social. Agora, censurando-lhes, invectivando-lhes, censurando-lhes a conduta reprochável, reprovável, João apelava para a justiça, quando poderia ter-lhes oferecido misericórdia. Mas ele não estava com esse sentimento. Vamos ver, são profetas antigos, eles carregam austeridade, eles são ríspidos, alguma coisa de rispidez. Não tem ainda aqueles sentimentos de Jesus, de misericórdia. Filha, alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vá em paz. Mas eu não concordo com o que você fez. Vê lá, vê se tu não repete, senão vai ser pior. Irritados, então eles, Herodes e Herodíades, irritados. Os incursos, os envolvidos, os implicados no incesto, na atitude arbitrária, utilizaram-se da justiça caótica de que dispunham, entre artimanhas e traições, encarcerando João e decepando-lhe a cabeça. Se ele fosse misericordioso, não teria sofrido isso, né? Mas ele não tinha esses sentimentos e ele deu o seu exemplo de justiça. Mas se ele fosse misericordioso, ele estaria ainda em condições de auxiliar de forma mais adequada aqueles que o seguiam, né? Pensando nos outros, já que ele não estava pensando em si, tudo bem, eu vou ser preso, já sabia que eu ia ser preso. Eu sabia que eu ia ser, não sei se decapitado, mas que eu ia morrer, mas eu não me importei. Mas não foi misericordioso. É uma lição mais profunda, é uma lição sentimental. Ô, João, Embora, sim. te interrompendo aí. É Tem uma questão aqui, né, que a gente fica pensando no exemplo dele ali, é como se ele, aquela história, está metendo a colher na briga de marido e mulher, está se metendo na relação de duas pessoas, né? Aí eu fico pensando que, às vezes, para nós é difícil, assim, achar um ponto, né, de equilíbrio, porque, às vezes, a gente também tem que se posicionar de uma forma, assim, por conta da moral mesmo, né? Sim. Vamos imaginar que ele se posicionou ali, né, radical, né? De uma forma mais radical. Um ponto importante é, antes ou é depois do erro, percebe? Se é antes e você, daquilo, vai prejudicar até um número maior de pessoas, sim, cabe uma interferência, naturalmente, com algum grau de amor. Agora, a coisa já aconteceu. Aí você está abrindo a boca aí para quê? É como dar aquela história, dar lição de moral, né? Você vai dar uma lição de moral, olha, você fez isso, você fez aquilo. Talvez acho que ela está se referindo a isso, né? Que é o depois que você está falando, né? Se eu estou entendendo bem. Agora, tem situações que a gente precisa também, né? Se posicionar, assim, no sentido de dizer, olha, está errado, isso está errado, não é assim. Sim. Eu penso que muitas vezes, assim, a gente se posicionar... Ainda mais com os filhos, né? Então, a gente se posicionar, assim, ter essa questão amorosa que é difícil, né? Porque quando a gente vê, a gente é duro, a gente é rígido, né? A gente tem aquela forma, né? Que não, assim, dá para entender bem o João Batista, né? Nesse sentido, né? Se olhar algo, você fica até revoltado às vezes, ver uma coisa errada, aquilo que vai acontecer e tal, mas que a gente tem que realmente, olha como é a questão de nos equilibrarmos mesmo, né, para se colocar numa posição, assim, mais harmoniosa, informativa, no sentido de alertar, no sentido de trazer
É bem complexo isso aí, né? Alertar é prévio, educar é posterior. Tem aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, como os filhos, ou às vezes a pessoa vem nos pedir algum conselho, e a gente está fazendo isso de que forma? De forma velada, com bastante amor. Filho, não é assim, é assim. Ó, você fez isso errado, fez isso equivocado, só você e ele, a pessoa que aconselha. Agora, naturalmente, aqui no caso de João Batista, olha, foram atrás dele, né? Vai uma multidão lá atrás dele. Olha, fizeram isso. Aí Publicou, falou, né, João? Como diz, está é, publicando o erro alheio, né? foram lá Eu acho atrás dele para também, perguntar, né? Tá eu certo acho isso? também que a Essa é gente não diferente. precisa humilhar a pessoa, porque às vezes eu penso assim, que às vezes a gente, com esse negócio de querer, mesmo como pai, como responsável, a gente tem que, por exemplo, Jesus foi, eu acho que o maior exemplo é esse que nós vamos ver aí na sequência. Ele não falou para a mulher adúltera que ele, olha, não passou a mão na cabeça dela, não. Não. Ele falou, de uma maneira, falou, você errou. Agora, eu acho que esse exemplo aí que a gente deve, porque às vezes a gente humilha a pessoa. Você é um sem vergonha, isso aí, quer dizer, bota a pessoa lá no chão. E às vezes a gente está certo em chamar atenção, principalmente em relação a filhos, a pessoas que nós somos responsáveis, ou mesmo por pessoas públicas, né? Que às vezes a gente está vendo que está cometendo erros, mas a gente não precisa humilhar. Eu acho que o grande erro nosso é que a gente quer humilhar o outro, sabe? Eu acho que é aí que está o problema. Sabe? Aí que a gente tem que pegar esse exemplo de Jesus. Jesus falou para a mulher, olha, eu também não vou te apedrejar. Mas é como se ele tivesse dito, oh, você está errado. Mas ele não falou, você é uma sem vergonha, você é isso. Não... Ele não humilhou, ele falou, vai e não erre mais. Ainda deu uma advertência, né? Cuidado. Né? Eu não vou te jogar, eu não vou te julgar, não vou jogar pedra em você, mas você está errada e não torne a pecar. Tanto que ele fala, não torne a pecar, porque, quer dizer, ela pecou. Sim, tornar, Então, né? Não acho que repita. falta essa maturidade da gente, sabe? A Sim. gente se empolga emocionalmente e humilha a pessoa, põe a pessoa lá embaixo, quer dizer, isso aí a gente não está ajudando, né? Falta de luz cardíaca. Né? Pouca luminosidade no coração, perispírito na região cardíaca, fraquinho de luz. Age. Pelo amor, cegueira, falta de luz. Então vamos lá. Embora combalida, embora abalada, embora abatida pelo adultério, de que não se podia desculpar, que não se podia excusar, mas já estava abalada, abatida. Então, ela própria já sofrendo consigo mesma, né? A dorida mulher recebe de Jesus a misericórdia e não o cumprimento da justiça que a lapidaria consoante o estatuto que regia o inquieto. O que ela quer dizer com esse inquieto? Percebe? Com relação a adultério. Pelo amor de Deus, o povo era inquieto. O povo era adúltero. E a punição é, olha, vocês são tão adúlteros que é o seguinte, a punição para vocês é o apedrejamento. Vê lá, 80% de vocês vão morrer. A lei é draconiana ao extremo, né? Para ver se reprimia um povo inquieto. Um povo, raça adúltera e depravada de Jesus, né? Mas diz no geral, não diz no específico, né? Como diz para a mulher, olha, né? Alguém te condenou? Uma pergunta. Alguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vai, como diz a Marli, não torna a errar. Então errou. Não que se deva concordar com o erro, não que se deva conivir, ser conivente com o crime.
não que se deva apoiar o desequilíbrio. Não é isso. Mas a própria justiça divina vai dar conta de que aquela pessoa exercite a reparação. Né? Como diz lá os 33 códigos lá da obra Céu e Inferno, das penas propostas pelo Espiritismo: arrependimento, expiação, reparação. Vai passar pelas 3 coisas. Por que eu é que tenho que ser um instrumento disso? Não. Em nome da justiça falha, Pilatos lava as mãos em torno do destino do justo, com J maiúsculo, de Jesus, para que os intrigantes... Então, a posição de lavar as mãos numa justiça equivocada de Pilatos, que ele sabia equivocada, que ele próprio não queria mais sede, é para que os intrigantes, para que os interessados na acomodação, não vai haver mudanças sociais com essa postura dos ensinos de Jesus. Eu não quero isso. E os exploradores sintam-se tranquilizados. Vamos manter o status quo. Eu quero ficar como estou, nestes benefícios que a vida me deu, nesse cargo do patriciado. Então, quero me livrar dele para eu me acomodar como estou. E Pilatos lavou a mão com essa finalidade, completamente injusto. Apesar disso, por misericórdia, Jesus volta. Ele volta em madrugada de bênçãos para os ajudar. Então, pensa nos apóstolos obsidiados ao extremo, na mais completa escuridão em Jerusalém, pelo depoimento de ingratidão que deram todos eles, né? Que deram todos eles em Jerusalém, permitindo que Jesus fosse crucificado. Posteriormente, como ficou a cabeça de todos eles? A mais pura sombra, a mais pura obsessão, todos os apóstolos. Um negou, um traiu e todos fugiram, menos João. Mas João era criança jovem, ninguém estava preocupado com ele, né? Mas talvez até um pouco mais velho ele ficasse, já que ele era o que amava Jesus. O resto, pura sombra. Aí, vamos trazer esse pessoal, tirar eles desse processo obsessivo. Quem veio é Maria, veio correndo para avisá-los, olha, ele manda dizer que ele já foi antes de vocês para Galileia. Aí volta na cabeça deles, a Galileia. Aí lembra dos encontros de uma beleza esplendorosa que tiveram com Jesus à margem da Galileia. A recordação das luzes faz com que eles se afastem das sombras, em que eles próprios caíram por não perceber. A justiça divina jamais falta, tem que espiar, tem que reparar, diz Allan Kardec, arrepende, espia, repara. Eu vou ser um instrumento de alguma parte disso, pelo amor de Deus. Mesmo que não seja percebida, a justiça divina realiza o seu mistério superior, realiza, alcançando todos quantos desrespeitam os estatutos que regem a vida. Não tem jeito. Não tem jeito. De 1000 modos se manifesta a justiça divina. Sem exceção, recupera os delituosos, trazendo-os à reta conduta. Fácil é? Não, fácil não é. Aproveita a próxima vida. Puxa, mas eu estou com 40 anos. Se endireita um pouco nessa, mas a próxima tu já tem parte comprometida. Tu vai vir com eczema, foi que tu tocou fogo no teu pai na vida anterior, né? Tu vai vir com uma tetralogia no coração, é que você deu um tiro no seu próprio coração. A lei tem 1000 modos de nos alcançar. Quando o amor não é considerado, a verdade
se faz menoscabada. Não tem amor? Não. Então a verdade é incompleta. Não tem amor? Não. Então a verdade é imperfeita. A caridade sofre desprezo. Então, quando Jesus diz eu sou a verdade, então imagina o amor dele. Porque sem o amor não é verdade. É imperfeição. Está na direção certa, mas está longe de atingir o alvo. É a justiça que amalgama, que mistura. É a justiça que une almas inflexíveis, almas férreas, e nelas plasma as formas de luz. Luz no ferro. A justiça divina vai dar um jeito. Lapidando arestas e aprimorando-as. Fazer brilhar a vossa luz. Puxa, meu perispírito parece um pedaço de aço. Calma, a justiça divina vai dar um jeito em você. Vai dar um jeito em nós, né? Infatigável, persuasiva. A justiça divina. Ora rígida, ora suave. Se apresenta como dor e grilhão. Se apresenta como prova rude. Se apresenta como expiação sem remédio. Coisa grave. Impondo os seus ditames na alma, na mente, impondo os seus ditames no corpo dos defraudadores, dos espoliadores, dos contraditores da vida, sempre vítimas de si mesmos. João, seu coisa. Isso. Alguém ligou aí, né? A ninguém compete, no entanto, em situação alguma, fazer justiça com as próprias mãos. Nem compete a ninguém, em situação alguma, utilizar-se de arrazoados, de exposição de razões, de alegação de direitos, em nome da justiça, em referência aos que caíram. Lembrou que a Simone falou aí. Quando eu chego, não, aí eu vou falar. Meu amigo, a coisa já aconteceu, a pessoa está sofrendo, o que aconteceu? Não, mas eu não estou nem enxergando isso, até um pouco a luz, que eu estou descendo um chicote em quem já está caído. Este tombou, aquele explora, esse mente. Uns caluniam, outros zombam, diversos são covardes. Incontáveis se fazem algozes, se fazem carrascos. Todavia, não se erga a clava contra eles. Mesmo que aparentemente ao julgo, ao domínio da impiedade ou insensatez dele, se esteja com a razão. Fala, pode falar, mas não erga a clava. Pregando correção, não censure. Prega a correção. Ninguém está dizendo para não pregar a correção. Como é que o mundo vai melhorar, diz o Evangelho. Mas não censure o erro exorbitando, porque você se excede, você transgride da tarefa que é a tarefa de ensinar. Expresse-se a verdade, sem se reportar à mentira. A Joana tem que nos levar para um degrau que nós não estamos, né, gente? Ela tem que falar de algo que nós não fazemos, para que, pelo menos, adquiriramos esse conhecimento para mais para frente praticarmos isso. Tem que lembrar disso quando precisar. Naturalmente, não vai ser amanhã ou depois de amanhã. Mas esse conhecimento tem que estar conosco, porque uma hora a gente tem que executá-lo. Enfocar o bem, sem fazer a descrição do mal. Pessoa alguma se evadirá a própria consciência. Pessoa alguma se evadirá, fugirá da evolução. E, às vezes, ela é rígida, ela é suave,
Às vezes, é dor, é grilhão, é prova rude, é expiação sem remédio. Use-se sempre de misericórdia. É a misericórdia de nosso Pai que a todos ampara, herdeiros que somos do seu amor. No entanto, somos também até hoje dilapidadores dos favores que desfrutamos. Isto porque, com a misericórdia com que se medirem os erros do irmão, aí a razão, assim serão os próprios erros nossos considerados. Os próprios erros nossos serão medidos. Nós mesmos não vamos ficar tão para baixo quando errarmos, porque estando exercendo a misericórdia para com os outros, exerceremos para conosco mesmo. Beleza, gente? É isso, a Joana tem que nos falar o que nós não fazemos, para um dia a gente fazer. E temos que nos empenhar ao máximo. Aquele capítulo do Evangelho, né, João, o sede misericordiosos, né? Que traz para a gente que a gente precisa perdoar o outro, né? Porque, na verdade, nós somos muito necessitados de perdão, né? Imagine os nossos erros, né? Melhor não imaginar, na verdade, né? Melhor nem pensar nisso. Mas, assim, a gente sabe disso. Aliás, a gente vai tomando consciência. A gente até sabe, mas tem vezes que a gente não tem muita consciência, não. Assim, sabe? Na verdade, eu acho que a gente tem as informações, né? Sabe nesse sentido, né? A gente tem as informações, mas, às vezes, a gente se revolta ainda, né? Ah, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, a gente fica inconformado, né? Porque, na verdade, a gente ainda não tem consciência desse passado aí, até pelo esquecimento, mas eu falo assim, consciência do ponto de vista de doutrina mesmo, né? Estudando, entendendo que fizemos, né? Cometemos erros, nós somos tão imperfeitos, né? Quantos erros nós não cometemos? Agora a gente está na melhor forma, né? Como dizem, né? Hoje é a melhor forma nossa. Mas e se olhar para trás? Então a gente precisa demais desse perdão, esse perdão de Deus, né? Esse perdão divino aí. E se nós não formos misericordiosos e não perdoarmos o nosso próximo, né? A gente menos ainda, né? Seremos perdoados também. Então, é muito interessante isso aqui, né? As colocações, a forma como... Um raciocínio, assim, que é perfeito, né? Perfeito. Perfeito. E eu acho que a gente só vai perdoando mesmo na medida que a gente vai se tornando mais amoroso, né? Uma coisa diretamente ligada à outra mesmo, né? Sim. Quanto mais nós nos dedicarmos ao espiritismo, né, à prática do bem e ao estudo, mas buscarmos realmente o espiritismo com extremado afinco, estudar muito e efetivamente todos os dias, a todo instante, buscarmos fazer o bem, nós vamos naturalmente, o que é bom, nos lembrando dos erros de vidas anteriores. Essa revelação vai nos ser dada até, de alguma forma, um pouco velada, de coisas graves que nós cometemos, né? Porque Deus já nos vai nos mostrar em condição, aí, então já não fica somente através do estudo, mas fica da própria lembrança, algo velada, não tão clara, dos erros que nós fizemos, pela necessidade que vamos ter, então, de perdoar as pessoas que nos ofenderam daquilo que foram vidas e vidas e vidas e vidas nossas em erro crasso. Aí o que acontece? Juntando essas informações, fica bastante claro que aquele perdoa ao outro que te fere hoje, porque é perdoando que você será perdoado, literalmente, por quê?
Porque esses obsessores que estão em contato conosco, às vezes buscando nos derrubar, mas como nós sabemos, pelo contato com eles é que nós nos aprimoramos, vão ralando as nossas arestas, nós podemos nos libertar deles, ou de um percentual muito significativo deles, quase todos, e depois de um prazo absolutamente de todos eles, se nós perdoarmos aquela pessoa que nos ofendeu, porque assim a gente vai se colocar numa condição espiritual, de um perispírito, numa faixa de frequência superior à recepção dessas informações de revide, de revolta deles, de agressividade deles. Além de servirmos de exemplo, porque, olha, eu estou perdoando daquilo que tu me feriu. E eu consegui, não foi fácil, você viu o que essa pessoa me fez. Aí eles vão também nos perdoando, porque a gente perdoou, se botou numa faixa superior, e efetivamente é assim que a coisa funciona. A gente sai da prisão e da necessidade de pagar centavo por centavo, porque perdoamos. Aí o amor cobre a multidão de pecados, não precisa o João reparar linha por linha, letra por letra do erro dele, porque ele amou, perdoou, teve uma oportunidade de alguém que lhe feriu profundamente. Não foi fácil, demorou 1 ano, 2 anos, mas ele está muito melhor. Vejam, ele se ofendeu gravemente quando teve a notícia, quando o episódio ocorreu, mas passou 2 anos, está mais tranquilo, está aliviado, perdoou, tem até compaixão da pessoa, porque a pessoa está entrando no caminho do qual ele está saindo. E aí também ele vai ser perdoado. Aqueles obsessores que ficaram 50 anos na cola dele, ficaram 500 anos na cola dele, 1000 anos na cola dele, vão aliviar, porque ele está aliviando. Sabe como é? É assim que a coisa funciona. É assim. É assim. Então, essa revelação que a gente pode ter do nosso passado vai vir em função do esforço que a gente se dedica pela doutrina espírita. Se é um momento ou no outro, não vai lembrar, não. Vai ficar só no livro. Aí não é como o Emmanuel. Emmanuel vai escrever o livro há 2000 anos, porque ele está trabalhando tanto no bem, tanto, que ele começa espontaneamente a lembrar. Olha o que eu fiz no tempo de Jesus, porque os espíritas vivem dizendo, eu estava lá, joguei pedra na cruz, diz com tremenda ironia. Não, eu tive a oportunidade, eu tive contato com ele, e eu julguei um mago. Eu ri das coisas que ele falou, tão balelas, em comparação com as necessidades que eu tenho de cumprir no mundo como senador romano. E depois de não tendo aceito, participo junto com Pilatos. Não quero que ele seja crucificado, mas vou ceder também, porque esse pessoal vai invadir aqui, e Roma vê esse local simplesmente como uma economia. E se tiver uma revolta aqui, vai ter um período sem economia. Quer dizer, pessoal cedeu. Os romanos, uma noção de justiça maior do que aqueles judeus monoteístas, mas naquele momento super agressivos, porque iriam perder as regalias, como acabou de falar o livro. Aí ele lembra de tudo aquilo. Pelo amor de Deus, o que eu fiz? Levanta o ânimo. Levanta o ânimo. Se eu estou fazendo você se lembrar, é porque você tem condição de reparar. Aí ele vai e escreve um livro. Aí ele agora está reencarnado entre nós. Quais são as provas que ele vai viver? Percebe? Porque a traição é da história humana. A traição é da história humana. A falta de apoio é da história humana. E ele vai ter que viver isso em parte, sem recuar. Porque a dor traz muito benefício para a alma humana. Agora, é diferente da mãe de Lísias, por exemplo, a dona Laura, no livro Nosso Lar. Ela não está trabalhando como ele.
mas está trabalhando, pelo menos, porque tem gente do nosso lar que nem trabalha, né? Olha, eu te botei aqui, te botei acolá, te botei aqui, tu só reclamou. Então, vai para um lugar de repouso, vai para um spa aí, fica aí no spa. Depois vê se tu melhora, tu vem trabalhar. Ela está trabalhando, mas não como Emmanuel. Aí ela tem que passar por um processo de magnetização. Olha, lê esse livro aqui a respeito da tua vida passada. Então, aí para mim parece um ponto. Faz um ponto aqui. Poxa, quem é? Ah, eu sou esse personagem, será mesmo? Quer dizer, não tem envolvimento emocional com a leitura da própria vida. Aí agora vai aqui no Ministério do Esclarecimento, uma magnetização para você lembrar. Agora você está vendo a coisa, agora você sentiu o erro que você fez. Então agora reencarna para você recuperar 300 anos da sua vida. Tem um barulho de fundo aí, gente. Aí você vai lembrar só esses 300 anos, tá? Porque você não tem condição nem de ficar equilibrada se eu te botar para lembrar 50 anos a mais aí para trás. Então vai por aí. Agora, Emmanuel, ele está recordando 2000 anos. Percebe a diferença? Aí nós não estamos lembrando de nada. Meu amor, também não dá. Tem que lembrar pelo menos de 100, mesmo estando encarnado. Tem que lembrar pelo menos de 100 anos aí atrás. Mas isso vai depender do quanto esforço nós fazemos. Estefânia, quer falar, Estefânia? Realmente é bom a gente não lembrar e praticar. Por exemplo, assistir aula praticando, né? Porque daí a gente pratica, trabalha, resgata e não lembra. Essa é a melhor parte. Só lembra se está em condição de lembrar. E quem julga é a justiça divina. Se você não está em condição de lembrar, eles não vão fazer você lembrar. Agora, se você está realmente muito empenhado na recuperação de si mesmo, eles vão naturalmente fazer você lembrar. Mas não vai ser muito profundo, muito amplo, não vai ser muito lá para trás, porque desequilibra. Mas lembra. Mas se não está em condição de lembrar, é melhor não lembrar realmente. E tem que estar leve, né? Como a Estefânia está falando, estar no serviço, estar leve fazendo, né, Estefânia? Com amor, com dedicação. Isso aí já está no caminho, né? E a outra coisa que eu ia falar, João, da questão do perdão, né? Porque a Joana fala muito da gente se libertar, né? Daqueles que a gente se perdoa o outro para poder se libertar do outro, né? Sim. E é a libertação mesmo, né? Dos outros, E aí... Perdoa um para se libertar de 50, de 100, de 200. Também, né? Também. Que bom, né? Que já resolve o problema todo. E assim, aí quando você falou, eu fiquei pensando, a gente muda talvez essa libertação que ela fala, talvez a gente muda de faixa vibracional mesmo, né? Talvez seja uma libertação nesse sentido, né? Sim. Que você sai do ódio, da raiva, né, da revolta. E aí, aquele que ainda está lá, às vezes ele vai ficar e você se liberta, você se desprende, você passa para uma condição melhor. Então, o perdão, assim, né? Os ganhos. Né? Compaixão, porque o ódio que essa pessoa ficar, a raiva, como você falou, a gente sabe, isso pode chegar a transtornos psiquiátricos significativos. Aí vai ter que ir consultar o psiquiatra, mais do que o psicólogo, vai ter que tomar remédio para dormir, para depressão, para isso, para ansiedade, para aquilo outro. Tudo fruto desse sentimento do qual a pessoa não tem conseguido se libertar. O que você vai ter da pessoa? Ora, ter compaixão. Mas ela te feriu. Então, por isso mesmo. Isso foi só a causa do que ela te libertou e caiu na armadilha própria. É isso aí. Esses estudos aí da Joana e do Emmanuel estão cada vez mais legais, assim, né? A gente está parecendo um solo mais fértil, em que realmente esses conhecimentos vêm e ficam mais incementados em nós. Portanto, a gente está mais apto
a praticar, né? Agora também, estamos trabalhadores melhores, então eles podem até trazer provas que iriam ficar... Não, essa prova que esse pessoal ia ficar para a próxima vida, já dá uma antecipada, deixa ele, digamos assim, reparar também esse erro que ia ficar mais para frente, porque ele está em condição, manda isso. E a gente vai diminuindo mais significativamente os débitos e, por consequência, nos elevando mais, né? Aí não vamos ficar como o André Luiz, pô, vamos para a colônia Nosso Lar. Não, a gente já vai como a mãe do André Luiz, vou lá para Alvorada Nova. Está indo mais, está pagando mais os débitos, né? Isso é joia, isso é bom. Vamos lá, gente, esforço sempre, continuadamente, né? Não caiamos nas armadilhas do mundo, daqueles diálogos corriqueiros, de conversa fiada, em que a gente se envolve sentimentalmente com aquilo. Também a gente não vai ser como, digamos assim, né? Só ali um espiritismo a ponto de não ter contato mais com essas pessoas que, como diz o Evangelho, são cachorrinhos, você vai esmagá-los com tanto conhecimento espírita, você vai esmagá-los, você não está sendo socializável, vai devagar com isso aí. Mas também não podemos cair no sentimentalismo daquele cotidiano do mundo. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Mas mistura as coisas, né? Fala uma coisa de espiritismo aqui, no momento ou no outro ali, porque o espiritismo é que vai regenerar o mundo. Mas se você só falar disso, pelo amor de Deus, você vai esmagar as pessoas. É isso aí. Imagina Chico Xavier, né? A potência de luz que ele era. Aí eu vou ter que dar uma graduada para esse pessoal, porque se eu descer os jorros de luz aqui, vou expulsar todo mundo. Você tem muita luz, muita, mas você gradua. E você não se mistura, apesar de estar junto. É isso aí que a gente tem que fazer. Saber dosar. Mas tendo muito. Né? É a posição ideal. Beleza, gente? Aí, quando você está com os espíritas, não, você pode ser espírita total, né? Porque esse pessoal se alimenta do que você se alimenta. Os outros não. Os outros são migalhas. Você tem que ofertar migalhas aos cachorrinhos. Você não vai dar um prato cheio. Ele vai se panzinar, vai passar mal. É isso aí. Quem faz a oração, gente? Vai, Marli, faz a oração, Marli. Vamos lá, então. Vamos, então, juntar nosso pensamento em agradecimento a Jesus, a Deus, né, pela nossa vida, pela existência, pelas essas leis justas e misericordiosas, a Jesus por ter nos insistido em trazer até nós esses ensinamentos do amor, do perdão, da compreensão, a Joana, que através dessas mensagens, desses ensinamentos, nos transmite momentos de reflexões, de encontro conosco mesmo. A Emmanuel, que nos ensina essa maturidade espiritual de reconhecer os erros, de aprender e de reconhecer como momentos de aprendizado. Assim como na nossa vida, Senhor, nós encontramos várias situações dessas, em contato com os nossos familiares, que nem sempre nós conseguimos compreendê-lo como deveria ser. Mas, se nós estamos juntos, é porque a justiça de Deus está se fazendo presente, nos dando a chance de compreendermos, se não resgatarmos totalmente as nossas dívidas, mas aprendermos a dar os primeiros passos em relação à compreensão.
esse mesmo sentimento que agora nós nos sentimos envolvidos, de tranquilidade, de serenidade, nós pedimos também que envolva o nosso planeta, o nosso país, os dirigentes das nações, que têm essa responsabilidade enorme, que eles possam cumprir aquilo para qual a missão que vieram, ou que se propuseram fazer. Da mesma forma que nós pedimos que nos ajude a abrir os nossos olhos espirituais, para não desperdiçarmos a oportunidade de servir, de nos sermos úteis, não importa de que maneira, para uma, para duas pessoas, ou para aqueles mais próximos, ou um pouco mais distantes. Enfim, Senhor, ajude-nos a manter essa sensação de paz, de serenidade, que esses estudos nos proporcionam, que nós possamos estendê-los em outros momentos da nossa vida. E somente com a sua ajuda, com a sua mão, nós conseguiremos atravessar todos os desafios que a vida nos oferece. Mais uma vez, Jesus, nós agradecemos a sua presença, a sua governança sobre o nosso planeta e nos dispersa em paz, hoje e sempre. Graças a Deus. Pronto, gente.